Olá, família leonina, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Faremos a previsão para o coletivo do signo de Leão. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também o vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer para você o anjo cabalístico de número 71, Raíel, que irá reger energeticamente esta mesa. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente, né, para você, leonino, um presente para você, leonina. Que esse novo ciclo, né, seja repleto de muitas realizações, prosperidade e amor incondicional. Mãos em preces pela dádiva da vida. Parabéns a você, leonino, a você, leonina. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos o 9 de ouros. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos o 9 de copas. E na casa 3, na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, nós temos um valete de paus. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o 9 de ouros, nós temos a temperança, o arcano maior de número 14. Ainda nessa vibração, temos também um 6 de paus. Sobre o 9 de copas, nós temos a carta do 2 de espadas e também uma energia, vejamos, da rainha de copas. E na perspectiva de futuro ou acontecimentos futuros, sobre um valete de paus, nós temos o rei de copas e também a carta do 4 de copas. Gratidão. Bem, leonino, leonina, nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrito, inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já eu sou extremamente grato a ti pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o 9 de ouros, nós temos a carta da serpente. Sobre o 9 de copas, nós temos a carta da cruz. E sobre a energia, a vibração do valete de paus, nós temos a carta do buquê. Bem, leonino, leonina, nós temos aqui uma energia de muita prosperidade, de abundância e de conquista, que é representado aqui pelo 9 de ouros. Então, há uma vitória, né? Só que o 9 de ouros, a vitória, ela está correlacionada ao seu próprio esforço. Essa vitória ela pode ser de cunho material, relacionada a um trabalho, a um negócio também por conta própria, mas que você precisa viver o momento, né? Colher os frutos do teu trabalho. Aqui é muita plenitude, amadurecimento, sucesso garantido, conquistas materiais, mas que você tem que confiar um pouco mais em você. Né? Sem a necessidade aqui de depender diretamente das outras pessoas. Então você traz essa plenitude, essa energia de conquista. Mesmo que nós tenhamos aqui uma serpente sobre esse 9 de ouros, é óbvio que ninguém vai jogar uma pedra em árvore que não tem frutos.
Então, tem que ter apenas esse cuidado com a inveja, não externar muito, né? Não falar sobre as tuas conquistas, deixar um pouco aqui mais restrito e festejar essas conquistas dentro da tua casa, é nessa perspectiva, e os novos projetos, metas e intenções de cunho material, guardar eles um pouco mais em silêncio. Se por acaso vocês estiverem, tendo cansaço físico, estafa mental, sem explicação, eu recomendo um banho de limpeza e de purificação. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você pode encontrar esses banhos. Até porque você precisa cuidar do teu campo energético, né? A energia da serpente traz essa perspectiva. Mas no ar é bom que essa pessoa observe, né, e veja a tua vitória. Assim como o 9 de ouros, o 6 de paus é o retorno heróico do Deus Sol. Nada melhor do que essa carta para representar a energia leonina, porque é a energia do Sol, do triunfo, da vitória, da conquista, né, sendo aqui enaltecido pelo teu esforço. Então é você ganhando a admiração das outras pessoas. Então você trazendo essa energia de liderança, sendo colocado aqui num pedestal, como eu disse anteriormente, colhendo os louros da vitória. Gostaria de falar um ponto aqui sobre o campo das relações. Aqui nós temos uma relação harmoniosa e bem-sucedida, onde o parceiro ou a parceira é forte, mas que precisa alinhar um objetivo para que vocês possam aqui alcançar isso em conjunto e até mesmo aqui entrando em sintonia com o parceiro ou com a parceira. Para aqueles que estão solteiros, há essa perspectiva de atração. Vocês estão atraindo aqui pessoas que confiam em você, que admira as tuas conquistas, né? E eu vejo aqui que há uma possibilidade para aqueles que estão solteiros de uma nova relação em vista. Só que aqui eu também queria deixar um adendo, uma questão sobre o campo do trabalho. Se dentro do campo profissional você receber algum tipo de elogio e esses elogios, ao seu ver, soar falso, olha nos olhos dessa pessoa, agradeça, né, esses elogios e externe essa vibração falsa para que essa pessoa perceba, né, que você entendeu, que ela vibrou, né, nessa energia da inveja. A temperança traz uma influência do signo de Sagitário. Aqui é uma perspectiva de moderação, né? A temperança traz essa característica para que você evite excessos e foque nas tuas virtudes. É como se às vezes nós estivéssemos focando nos nossos defeitos e esquecemos as nossas qualidades. Então aqui é a carta do fluxo, da mediação, da unificação, né, de coisas opostas para que você possa criar algo. Então você aqui muito intuitiva, seguindo um pouco mais essa perspectiva. Aqui é um anjo, né, sempre velando por nós. Então, ouvir e tentar entender as outras pessoas trará a harmonia e o equilíbrio. A outra pessoa não vai pensar como nós. Então é apreciar um pouco as diferenças, os opostos. Isso é que torna as relações, né, ricas e excitantes. É nesse sentido. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. Na casa 2, na energia do passado, nós temos a vitória. Né? A cruz não importa o sentido. Você traz essa energia da vitória. Então, vitorioso, vitoriosa. E aqui nós temos o contentamento, a alegria, a felicidade. Então, o 9 de copas é uma carta que traz a satisfação, né? Ter tudo de melhor que a vida possa aqui te oferecer.
Então, é uma carta que representa a saciedade emocional. Então, os teus desejos sendo realizados através aqui de compartilhar a sorte com pessoas amigas, com pessoas que querem o teu bem. Até porque aqui é soma. Então, os verdadeiros amigos que você sabe identificar. E há, por parte desses amigos, uma proposta, o 2 de espadas. Às vezes essas propostas nos deixam um pouquinho desconcertados, vamos dizer assim, porque o campo da energia do 2 de espadas traz essa dualidade, mas é uma pausa durante uma tomada de decisão importante. Pode ser uma energia de medo, de mudanças, onde você precisa aqui equilibrar essas duas opções. Não faça escolhas apressadas, né? Aqui é calma. Então, toda e qualquer proposta que vier aqui de uma pessoa amiga, essa proposta, ela é positiva, tá? Mas que você precisa, de certa forma, dar essa resposta a uma pessoa amiga com base naquilo que é importante para você. E requer também que você analise um pouco as outras pessoas que estão à sua volta. Até porque nós falamos aqui da energia da inveja dentro do campo material ou dentro do campo profissional. A rainha de copas requer um pouco mais essa questão, né, do mistério, da sedução. Então, é a atração. Quanto mais misterioso, misteriosa, mais atrativa você fica. Então, você trazendo esse fascínio e buscando a tua sabedoria dentro do campo emocional. Então, é uma carta, assim como a temperança, que representa esse aspecto intuitivo, como um visionário, uma vidente, você coberta de muitas emoções. Mas a rainha de copas é como se você precisasse refletir um pouco mais sobre a personalidade das outras pessoas que estão à sua volta. Pois assim você vai conseguir separar, né, o joio do trigo, quem serve, quem não está na mesma vibração, na mesma energia que a sua. E aí você corta, mas você precisa centrar um pouco mais em si. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Leão. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, como vai aparecer em algum local aqui dos cards, na tela, né, a indicação do meu número. Terei o maior prazer de te orientar, através do tarô e do baralho cigano. Aqui nós temos uma energia renovada e vibrante. Então, entusiasmo, novas experiências, a necessidade aqui de reavivar a paixão, né? Muita energia. Então, precisa colocar essa energia em movimento, principalmente ligado eu diria aqui, as energias dos desejos, né? Paixão, inspiração, no sentido de alimentar uma ambição. E você trazendo aqui paixão e energia infinita, mas é a perspectiva de início de novos projetos ou metas, ou se preparando aqui para um objetivo. Mas tem que sair aqui, tá, leonino, leonina, desse platô e fazer o movimento para aquilo ao qual você quer manifestar, materializar, até porque nós temos a energia do buquê, que traz essa amorosidade, mas também a carta, né, das surpresas agradáveis. Abaixo nós temos um rei de copas, que traz a perspectiva da cura das feridas emocionais. É uma carta que traz esse aspecto de muita compaixão, só que há também uma certa preocupação com o outro, pode ser com o pai, com o companheiro, com o filho. Tenta adequar o que eu estou dizendo, falando, à sua realidade, mas é uma atividade emocional muito exacerbada. E aqui eu diria assim, cuidado com o sentimento de raiva, porque nos momentos de raiva a gente externa, e o que a gente externa às vezes pode vir com muita agressividade e machuca. Então você precisa dominar um pouco o teu campo emocional, ou focar
nessa pureza emocional que há dentro do coração. Há aqui a energia paterna daqueles, dos pais, né, que não estão mais nesse plano material, te cobrindo de muita luz e de muito brilho. É alguém que pede aos mentores, os guias, né, para sempre velar por ti. Então você traz essa energia, né, do pai te protegendo, cuidando, velando por ti. Há também aqui uma representação do Rei de Copas, porque ela traz a energia de um terapeuta, de alguém da tua confiança, que você possa se abrir, externar, falar, até para a cura das mágoas, né? Porque a terminologia da palavra, né, mágoa já diz, mar, água, a água ruim que está dentro de nós. Porque imagine, né, o corpo é formado essencialmente por água. Então, a essência do corpo é água, o mineral mais abundante no nosso corpo. Então, a mágoa é a má água, a água ruim que a gente represa dentro do nosso corpo físico. Então, não é para guardar mágoa de ninguém, né? É para você deixar tudo isso que aconteceu no passado e seguir em frente. Até porque esse quadro de copas é como se o universo aqui, ó, estivesse colocando coisas novas nas suas mãos. Mas você não consegue olhar, se abrir para o novo, porque você traz essa mágoa do passado, essa mágoa antiga que traz negação, desânimo, decepção. Cuidado, porque isso a gente acaba aqui perdendo oportunidades, porque justamente nós estamos vivendo lá na tristeza. Então, não se feche. Há um processo de estagnação emocional, uma sensação de aborrecimento, mas você precisa erguer a cabeça e seguir em frente. O que aconteceu no passado fica no passado, traga leveza e não guarde mágoas, porque os outros só podem dar, né, aquilo que os outros têm. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Leão. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 71, Rayael. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 102 e diz assim: Este anjo o conduzirá à abundância, à felicidade e verdade, lhe dando energia, talento e segurança para realizar suas atividades. Pratique sua fé. Invoque-o para ter sempre pensamentos corretos e ser justo ou justa. Rei Yael, anjo de número 71. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 102. Vamos à leitura aqui de uma mensagem de um inscrito ou de uma escrita. Eu separei aqui uma mensagem deixada no vídeo anterior da Irene Batista e ela diz assim: abraço fraterno da vó Tatá e da dona Irene de São Vicente, São Paulo. Muita saúde, paz e prosperidade material e espiritual em sua jornada. Gratidão, muita luz, Irene Batista. Senti um imenso carinho, né, na sua fala e que a Suprema Energia Divina te abençoe infinitamente. Um novo ciclo abençoado, né, para você e para todos os leoninos. Gratidão. Se você também quer que eu leia o seu comentário, deixa aqui um comentário com o nome, a cidade de onde você está assistindo a esse vídeo, que quem sabe na próxima leitura também poderei ler o seu comentário. Fico muito grato pelo carinho para comigo, por vocês também estarem inscritos lá no nosso outro canal. Em breve tem vídeos novos, tá? E nos apoie também para que a gente possa continuar mantendo esse canal de tarô em funcionamento. Gratidão, paz e muita luz. Beijos em seu coração e até breve.